Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa. Hoje nós vamos meditar sobre o envio dos 12 apóstolos. Mas antes, aquele pedido de sempre: abençoe esse canal se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. E não se esqueça, todo dia que você rezar, coloque meu nome, a minha família e esse projeto de evangelização nas mãos do Senhor. O Evangelho de hoje, meus irmãos, vai nos falar sobre a primeira experiência que os discípulos tiveram quando Jesus os envia em seu nome para evangelizar. Jesus escolhe os 12, aqueles que estariam mais perto dele, aqueles que seriam as colunas da igreja, aqueles que foram preparados para, depois da sua partida, eles continuassem a missão de propagar a salvação e o reino de Deus. Então Jesus foi trabalhando com aqueles homens aos poucos e deu para eles essa primeira oportunidade, essa primeira experiência de ir em seu nome, de 2 a 2, para anunciar que o reino de Deus está próximo. E nesse envio dos discípulos, existem algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, meus irmãos, quando nós temos a nossa experiência com Deus, quando nós temos a nossa intimidade com Deus na oração, o nosso encontro pessoal com Jesus, e vamos vivendo essa experiência, o Senhor, Ele vai trabalhando no nosso coração. O Senhor nunca vai nos enviar para uma missão de qualquer maneira. Primeiro, Ele quer trabalhar individualmente no coração de cada um de nós, para que nós possamos amá-lo de verdade e assim levar essa verdade para os outros. Não há como anunciar Jesus com dúvida. Nós precisamos entender primeiramente quem Ele é na nossa vida. E o Senhor vai colocando situações no nosso dia a dia
para que possamos ir reagindo de acordo com aquilo que Ele coloca no nosso coração. Então, para os discípulos, Jesus os enviou de 2 a 2, mas não enviou eles de qualquer maneira. Jesus os capacitou, dando para eles poder sobre os espíritos imundos, poder para curar os enfermos e autoridade para anunciar que o reino de Deus está próximo. Então Jesus reveste aqueles 12, porque eles estavam indo em nome de Jesus. Então Jesus dá para os discípulos tudo o que eles precisam. E você pode ter certeza, quando Jesus te envia, quando Jesus me envia, Ele dá aquilo que nós precisamos para aquela missão, nem mais, nem menos. Para os discípulos, Jesus dá poder, Jesus dá autoridade, e o Espírito Santo age no coração e na boca deles para que eles pudessem proclamar a verdade. O Senhor, Ele nos ama. E Ele nunca vai nos colocar em apuros. Mas Ele sempre vai nos chamar a dar o nosso sim, a confiar nele e agir segundo a ação poderosa do Espírito Santo. Um outro ponto muito importante que eu gosto muito de meditar desse evangelho é que Jesus dá para os discípulos o que eles precisam e Jesus vai mostrar para eles aquilo que eles não precisavam. Olha para vocês verem que maravilhoso. Aquilo que é necessário para a missão, Jesus vai dar. E aquilo que não é necessário para a missão, Jesus vai falar com eles para não levar. Olha a recomendação de Jesus: não levem nada para o caminho, a não ser um cajado. O cajado que era para os discípulos caminharem, mas que sempre teve essa simbologia de autoridade. Por isso que os bispos usam o cajado, os pastores usavam esse cajado. E quando nós olhamos Jesus como bom pastor, nós vemos Jesus também com um cajado. Porque esse cajado, ele representa a autoridade. A autoridade dada por Jesus, que dizia para aqueles discípulos: vocês agora são pastores, cuidem das minhas ovelhas. Então Jesus falou com eles: vocês vão levar somente o cajado. Vocês não vão levar pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Vocês vão andar de sandália e não vão levar 2 túnicas. Meus irmãos, é tão maravilhoso nós entendermos isso. Por que que Jesus deu aos discípulos o poder e a autoridade e pede a eles que não levassem nada de reserva? Justamente porque os discípulos precisariam ser muito treinados a confiar na providência divina. Confiar que aquilo que eles iriam precisar para a missão, o Senhor havia dado para eles. Como essa palavra é atual para os nossos dias. Porque a começar de mim, o quanto nós precisamos confiar no Senhor, confiar na providência divina e saber que se o Senhor nos envia, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Quando Jesus vai falar no Sermão da Montanha, Ele vai dizer: olha as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. Vocês valem muito mais do que elas, então não se preocupem. Eu cuido de vocês.
E os discípulos, então, em várias situações, eles foram treinados para isso, para confiar no Senhor, para confiar que para a missão bastava levar aquilo que o Senhor deu, nada mais, porque eles precisariam confiar na providência divina. Eles precisariam confiar que se é o Senhor que os enviou, é esse mesmo Senhor que providenciaria tudo para a vida deles, inclusive para o sustento do corpo. Meu irmão, minha irmã, vamos atualizar hoje essa palavra no nosso coração, porque nós temos muito medo de confiar em Deus. Nós preocupamos demais com o amanhã, com o futuro. E o Senhor disse: por que vocês preocupam assim com o que comeremos, com o que vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. É para isso que os discípulos estavam sendo preparados, para buscar o Senhor acima de todas as coisas. E é assim que o Senhor quer que nós confiemos nele, que nós tenhamos a absoluta certeza e confiança que Ele nos envia, que Ele nos chama, que nós somos dele e que Ele não vai deixar faltar nada para nós, e aquilo que nós precisamos Ele vai nos dar na missão, na evangelização, na vida material, na vida espiritual. Sabe, é como se Jesus falasse com os discípulos: não levem nada de reserva, porque eu estou com vocês. As preocupações do mundo, vocês lembram quando nós contamos a palavra da parábola do semeador? Preocupação com o amanhã, essas coisas que vão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Então guarda isso no seu coração. Quando o Senhor nos envia, Ele nos capacita e nos dá aquilo que nós precisamos para a missão. O que nós não precisamos, nós devemos eliminar e confiar que em tudo Ele vai estar conosco. E Jesus continua dando as instruções para os discípulos, e Ele dizia: olha, quando vocês entrarem numa casa, ficai ali até a partida. Mas se em algum lugar não receberem vocês, não quiserem escutar vocês, sacudam até a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Sabe, Jesus falava assim: olha, vocês não precisam revidar, vocês não precisam ficar chateados com quem não ouviu a palavra, com quem não recebeu vocês em meu nome. Vocês vão sacudir a poeira ali, como testemunho. E nessa parte da palavra também, eu gosto muito de meditar sobre isso. Todas as vezes que nós levamos a palavra de Deus e alguém não quer ouvir ou receber, aquela bênção, ela vai se voltar para nós. Por isso que eu falo com você sempre: compartilhem. Compartilhem essa pregação diária. Mesmo que muitos possam nem abrir, nem ouvir, mas continuem compartilhando. Porque a bênção de Deus está sobre nós, sobre aqueles que se colocam a serviço do Senhor. Quem não ouvir, quem não receber, vai estar não ouvindo e não recebendo o próprio Jesus, porque é em nome dele que os discípulos iam, e é em nome dele que nós também estamos indo evangelizar. Por isso, o nosso coração se acalma, se tranquiliza de saber que nós estamos indo em nome do Senhor. E aquele que não quer receber hoje, essa semente vai ficar ali
E sendo a vontade do Senhor, essa pessoa vai abrir o coração e vai acolher essa verdade e vai acolher essa palavra. Os 12 então partiram, pregaram, chamando todos à conversão, expulsando os demônios e curando as enfermidades. Essas 3 graças da missão, elas estão sobre a vida de todo batizado. Estão sobre a vida de todos aqueles que são enviados. Nós somos chamados, todos, a pregar o evangelho da conversão, chamar as pessoas à conversão. Nós somos chamados a expulsar os demônios de todos os lugares, repreender toda a ação maligna na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. E nós somos chamados a levar a cura para os doentes, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso. Quantos de vocês já mandaram nos comentários das pregações testemunhos de curas, de milagres? E eu gosto sempre de dizer que o testemunho que mais me toca é o testemunho da cura do coração, de pessoas que voltaram para a igreja, de pessoas que voltaram para Deus, de pessoas que voltaram para suas famílias, de pessoas que reencontraram a paz no coração, a alegria de viver, a esperança. E isso é graça, isso é dom de Deus. Só o Senhor pode fazer isso por cada um de nós. Então hoje, meus queridos irmãos, o Evangelho nos chama a entender que da mesma maneira que Jesus enviou aqueles 12, Ele envia a cada um de nós. No parágrafo 913 do Catecismo, vai nos dizer assim: todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da Igreja pela medida do dom de Cristo. Então a missão é de todos nós. E você pode ter certeza. É uma frase que nós usamos e que é muito verdadeira. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia, de coração aberto, nós te glorificamos. E diante dessa palavra, Senhor, nós queremos te pedir, dai-nos a graça de confiar no Senhor e de saber que quando o Senhor nos envia, o Senhor nos capacita e nos dá as graças que nós precisamos para aquela missão. Que possamos confiar no Senhor e não nas nossas forças. Que possamos ter a certeza que quando o Senhor nos envia, o Senhor nos dá graça e bênção para que em seu nome possamos abençoar a vida das pessoas, possamos levar a palavra de conversão. Por isso, Senhor, renova em nós mais uma vez essa graça da confiança, da certeza que o Senhor está conosco e que em seu nome nós somos chamados a levar a sua palavra, a falar do seu amor e das maravilhas que o Senhor tem feito. Muitas pessoas precisam dessa palavra de testemunho e de conversão. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.